Olá, eu sou o professor Antônio Marcos, bem-vindo ao nosso canal Administração Antônio Marcos. No vídeo de hoje nós vamos continuar falando sobre a estrutura analítica do projeto. Vamos falar especificamente, detalhar um pouco mais as atividades dentro da estrutura analítica do projeto. Se você ainda não é assinante do canal e gosta dos nossos conteúdos, por favor, se inscreva, ajude o canal se inscrevendo e interaja com o canal. Deixe seu feedback, deixe seus comentários, suas dúvidas, distribua o link para todos os seus contatos, isso vai ajudar ao canal crescer e com isso poder atender mais e mais pessoas. Vamos então conhecer melhor as atividades da estrutura analítica do projeto. Antes de começarmos a falar sobre as atividades dentro da estrutura analítica do projeto, é bom esclarecer dois assuntos, tirar algumas dúvidas sobre dois assuntos importantes. O primeiro, nós sabemos que existem diversos softwares, vários softwares, que ajudam na gestão de projetos. Alguns famosos, alguns menos famosos, mas não é o nosso objetivo tratar dos softwares que ajudam na gestão de projetos. São ferramentas de informática que ajudam na gestão de projetos e para isso se encontra no YouTube e vários lugares diversos vídeos explicando a utilização, como utilizar as ferramentas, quais são as ferramentas, quais são as melhores para cada caso, para cada tipo de projeto, para cada tipo de organização. Então tem tutoriais excelentes sobre isso. Não é nosso propósito tratar sobre isso, até porque esses softwares ocultam fundamentos que nós julgamos importantes para quem vai trabalhar com projetos. O segundo aspecto que nós temos que esclarecer é que esse nosso curso, essas nossas aulas, esses nossos conteúdos não são para a certificação ou formação de um gestor de projetos segundo o PMI. O PMBOK é uma das melhores fontes de referências para o estudo de projetos, mas ele é uma fonte de referência no nosso caso. Não é a nossa base de estudo, não é nosso propósito, formação de gestores de projetos segundo o PMI, usando o PMBOK. O PMBOK é uma das nossas fontes bibliográficas para os nossos conteúdos de projeto. Muito bem, nós falamos na semana passada sobre a estrutura analítica de projetos. E o propósito é ir desmembrando o objetivo em objetivos específicos, depois os objetivos específicos em estratégias ou macroatividades, depois essas estratégias ou macroatividades em atividades, ou seja, chegar ao menor nível que define bem claramente uma unidade de trabalho, uma atividade. E aí nós devemos nos perguntar quais os critérios que nós podemos adotar para definirmos quando que nós chegamos ao nível adequado, que é o nível da atividade, é menor nível. Qual o nível de desmembramento ou de detalhamento que eu devo aplicar na minha estrutura analítica de projeto. Segundo Guido e Clements, nós devemos chegar a um nível em que possamos indicar um responsável pela atividade ou unidade de trabalho e que nesse nível eu tenha a possibilidade de ter o controle e monitoramento desejado do orçamento. Ou seja, o menor nível que eu devo trabalhar dentro da minha estrutura analítica de projeto, chamando de atividade, eu devo então ter capacidade de identificar um responsável para aquela atividade e também todos os custos envolvidos naquela atividade para poder fazer o controle e monitoramento adequado do orçamento. Então, esse é o nível adequado. Chegando ao nível de atividades, nossa proposta é que nós montemos uma ficha
para cada atividade identificada. Então, essa ficha ela vai conter os dados relativos à atividade sobre a qual nós estamos falando. Ela pode ser feita, né? A minha sugestão é usar o Excel para fazer isso, né? Eu faço um formulário no Excel com os campos que nós vamos indicar os campos mínimos, mas isso não quer dizer que vocês não possam adotar mais campos para facilitar o trabalho de vocês. Muito importante que essa ficha vai fazer parte da documentação do projeto. Então, se durante o desenvolvimento do projeto houver alteração no conteúdo da ficha, essa alteração tem que ser registrada e é importante que, além do registro da alteração, o porquê da alteração. Por quê? Porque a documentação do projeto, um dos papéis importantes dessa documentação é servir de fonte de aprendizado para o desenvolvimento de novos projetos. Então, lá no encerramento do projeto, quando eu for fazer o encerramento do projeto, eu tenho, além de uma fonte de consulta que vai servir para novos projetos, também todo o aprendizado que foi desenvolvido com o projeto em questão. Então, importantíssimo essa documentação do projeto. E a ficha da atividade, eu entendo, uma das importantes peças para eu poder ter esse trabalho depois do encerramento e documentação do projeto. Então, eu posso fazer isso no Excel, determinando os campos, e aí eu vou para cada atividade fazer uma fichinha, uma ficha de atividade. E quais seriam os dados mínimos que eu deveria adotar para esta ficha? Primeiro, a identificação da atividade, identificar claramente a atividade e também a posição que essa atividade se encontra na estrutura analítica de projetos. Qual a relação que ela tem com macroatividades ou estratégia, com o objetivo específico, com o objetivo geral, com as outras atividades, né? Então, eu sugiro, né, nominar a atividade e adotar uma numeração. Por exemplo, se eu tenho lá um objetivo específico que eu chamei de objetivo 1, quando eu desdobro esse objetivo específico, eu vou ter macroatividades, macroatividade 1.1, macroatividade 1.2 e assim por diante. Quando eu desdobro a macroatividade ou estratégia em atividades, eu vou na atividade ligada à estratégia ou macroatividade 1.1, eu vou nominar 1.11, 1.12 e assim por diante. Então, eu já tenho aí a relação na estrutura da estrutura analítica de projeto, qual a relação que essa atividade, onde que ela se encontra, né, nessa hierarquia, nessa estrutura. Então, campo da identificação da atividade, a nominação da atividade, dar o nome a essa atividade e a posição que essa atividade ocupa na hierarquia da estrutura analítica de projetos. Depois eu devo descrever a atividade, explicar como essa atividade deve ser desenvolvida, como nós imaginamos que ela deve ser desenvolvida nesse momento, no momento que eu estou fazendo essa definição de atividade. Se isso mudar, como já falei, eu vou fazer o registro e por que entendemos adequada essa mudança. Mas nesse momento, o que eu imagino que é essa atividade? O que deve ser desenvolvida? Qual o trabalho que deve ser realizado? Qual o processo a ser desenvolvido por essa atividade? Para quê? Para que lá na hora de começar a executar o projeto, desenvolver o projeto, eu tenha exatamente aquilo que foi imaginado no meu planejamento. Outro ponto importante, o responsável pela atividade. Nós já falamos que nesse nível de atividade, né, é aquele que eu posso identificar um responsável. Quem é o responsável por essa atividade? Qual a pessoa, o grupo de pessoas ou organização que está responsável por essa atividade?
responsável pela atividade. Terceiro campo, quarto ponto, né, importante que eu devo ter na minha ficha de atividade. Depois, o prazo de duração. Quanto tempo eu prevejo hoje, neste momento, que deve durar essa atividade? E é importante, né, eu, se possível, estabelecer uma unidade de tempo padrão para todas as atividades. Tá? Então, qual o tempo de duração dessa atividade? É dias, semana, meses, horas? Né? Qual o prazo de duração? Outra questão importante que deve constar na ficha de atividade é a relação de dependência da atividade. Para que essa atividade possa ser desenvolvida, alguma outra tem que ter sido concluída, ela depende da conclusão de alguma outra atividade para ela poder ser realizada. Para, após a realização dessa atividade, ela permite que outra atividade possa ser desenvolvida, ou seja, tem outras atividades que só podem ser desenvolvidas após a conclusão dessa atividade? Qual a relação de dependência? Essa atividade depende de quais atividades? Essa atividade cria dependência para quais atividades? Exemplo, vamos dizer que num projeto de uma festa de formatura, né, eu tenha lá uma atividade que é encaminhar os convites para impressão. Ora, para fazer isso, encaminhar os convites para impressão, eu já tenho que ter definido layout do convite, conteúdo do convite, local em que vai ser realizada a festa, horário. Então, veja, são várias atividades anteriores que devem ter sido concluídas para que essa atividade possa ser realizada. E essa atividade, ela é importante e indispensável para uma atividade posterior que vai ser encaminhar os convites. Eu só posso encaminhar os convites depois deles impressos. Então, é isso que nós estamos falando aqui. Qual a relação de dependência da atividade? O que ela precisa para poder ser iniciada e qual a atividade para a qual ela tem que estar concluída para poder ser realizada. Eu posso ter atividades que eu vou começar no momento zero, não depende de nenhuma outra atividade anterior, mas a grande maioria vai depender de atividades anteriores. Esse registro é importante. Finalmente, quais os recursos necessários para a realização dessa atividade? Recursos humanos, recursos materiais, recursos financeiros, eu posso ter necessidade de recursos financeiros específicos. Quais os recursos? Qual o material? Qual o equipamento? Eu vou precisar de algum equipamento especial para desenvolver essa atividade? Quais as pessoas, quais as especialidades, quais as capacidades? Então, recursos necessários para a realização da atividade. Vejam que tem itens aqui que são itens importantes depois para a montagem do cronograma e para a montagem do orçamento. Então, esses são os dados que nós indicamos como mínimos para constar na ficha de atividade. Os softwares que nós falamos no início do vídeo, ao montar a estrutura analítica do projeto com o auxílio do software, tudo isso já vai estar sendo registrado no software. Veja, então essas lógicas todas, elas estão dentro do software, mas elas estão mais ou menos ocultas, né, para quem não conhece. E o nosso propósito é que qualquer pessoa possa desenvolver um projeto. Se a sua empresa é uma grande empresa, tudo bem, pode ter a possibilidade de adquirir softwares específicos para auxiliar nesse trabalho. Mas se é uma microempresa, uma empresa média, se você não tem uma frequência muito grande de projetos que exijam um software específico para o seu desenvolvimento, você tem esporadicamente projetos a ser desenvolvidos. E projetos pessoais, né, que você pode desenvolver, vai depender de software? Não, você pode fazer isso diretamente. Esse é o grande propósito do nosso canal, né? É estabelecer e apresentar meios para que todos nós possamos realmente sermos administradores. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Aqui está a bibliografia a qual nos embasamos para este conteúdo.
Aqui está também a citação que nós escolhemos para esse vídeo de hoje. Agora é hora de interagir com o vídeo, né? Deixar seu feedback positivo ou negativo, deixar seus comentários. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.